São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora, a ressurreição, uma vitória sobre a morte, um sopro de vida que nem sempre conseguimos descortinar no cotidiano que habitamos. Connosco está o Frei Fernando Ventura, franciscano capuchinho. Muito boa tarde. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Frei Fernando Ventura, por estes dias começam-se a calar essas campainhas que anunciaram no compasso pascal o anúncio da ressurreição por muitas aldeias e vilas do nosso país. A Igreja vive nesta dinâmica. Será que os próprios cristãos têm a real noção da dimensão desta festa, da ressurreição de Cristo? É que por tantas vezes, e há quem diga que não apresentam grande cara de ressuscitados, não é? Às vezes custa a perceber na cara dos cristãos o sentido da ressurreição. Eu costumo dizer que às vezes as nossas Eucaristias parecem missas sétimo dia por alma de Nosso Senhor Jesus Cristo, não? Foram os vivos e as viúvas chorar o marido morto. É o tempo de calar as campainhas calaram-se, mas não se pode calar a esperança. Porque se alguma coisa a ressurreição traz este sinal maior de esperança ao mundo e à história que cada vez mais caminha da centralidade da esperança para a periferia do desespero. E eu na Páscoa gosto muito de trazer à reflexão Imaús. Gosto de trazer Imaús para dizer às pessoas, e este é o tempo, não é preciso dizer isto, nós sentimos-lo. Hoje não são só dois que vão a caminho de Imaús, são milhares os que de repente deixam as suas seguranças, perdem as suas seguranças, perdem a capacidade de se bastar a si próprios porque o emprego desapareceu, porque a família se desmoronou, porque a doença bateu e não há formas de apoio social, de apoio ao nível do básico às vezes, não? Voltar a Imaús é voltar, sobretudo, a aceitar o desafio da pedagogia de Imaús. Em Imaús nós temos três personagens, Jesus e os dois discípulos. Não sabemos exatamente quem eram, sabemos que um se chamava Cleofas, o outro nem sequer sabemos o nome, mas sabemos duas coisas fundamentais, sabemos de onde vinham e para onde iam. Vinham da centralidade da fé e da esperança de Jerusalém em direção à periferia do desespero de Imaús. Hoje são milhares os que vão da centralidade das suas esperanças a caminho da periferia do desespero. Por isso, celebrar a Páscoa depois de calar as campainhas é tempo de dar voz à esperança e revisitar esta pedagogia. O que é que Jesus faz com estes dois que vê passar? Faz exatamente isto. Vê, aproxima-se, caminha com e depois pergunta, a partir da experiência do outro, o que é que se passa, porque é que estás triste. É neste encontro também de ressuscitar a possibilidade desta terapia da memória, tocado o desespero, tocada a intimidade do outro, naquilo que dói, ali onde dói. Então, Jesus, enfim, vê-se tratado como quase maltratado. A primeira reação é: mas és tu o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu estes dias. Jesus volta à carga o que é que foi. Este é o tempo da empatia. Já não há paciência para gente simpática. Não, os simpáticos sorriem. E o Confúcio dizia que por trás do sorriso estão os dentes. Não é? Hoje não é tempo de simpatias, é tempo de empatias. É tempo de partir da experiência do outro, do sofrimento do outro, da história do outro, que o outro tem o direito de contar e que eu tenho o dever de escutar. O milagre de Imaús, o milagre da ressurreição desta memória feita história, porque este é o tempo de ressuscitar a história, ressuscitar as memórias na história e ressuscitar a história das memórias. O que Jesus faz com estes dois, e o texto diz claramente, é explicar-lhes tudo aquilo que dizia respeito ao Messias, a começar da lei e dos profetas. É esta ponte entre uma esperança que custa ou que temos dificuldade em ver concretizada e descobrir no ressuscitado a concretização desta esperança. Isto faz-se na intimidade da relação horizontal, isto faz-se na intimidade da relação do eu-tu. Já aqui falamos disso algumas vezes, esta possibilidade de um eu e um tu, que sempre que se encontram constroem um nós. O que acontece em Imaús, a base, a explicação da ressurreição e a explicação do milagre de Imaús é esta criação de um nós que não pode já ser separado. Quando Jesus chega à casa dos dois, não, faz tensão de seguir adiante, e os dois dizem: não podes sair, fica connosco. Tu entraste nesta intimidade maior que a nossa, tu ouviste a minha dor, ouviste o meu desespero, não podes ir embora. E ali acontece o milagre. Imaús é a primeira Eucaristia da história.
A primeira Eucaristia é celebrada em Emaús. O sacramento da Eucaristia foi instituído em Quinta-feira Santa, obviamente. Mas em Quinta-feira Santa, os que estavam à volta daquela mesa, o que é que perceberam daquilo tudo? Rigorosamente nada. A primeira vez que o pão partido e entregue, isto é importante também sublinhar no episódio de Emaús. Nós perdemos um pouco na tradução a força das palavras. Os olhos dos dois abrem-se no momento de partir e de entregar o pão. Porque o ressuscitado se descobre na oração e na missão. E aqui a missão é esta, é a missão de ressuscitar a esperança. Por isso, Emaús é a primeira Eucaristia da história, ali onde a história tomou sentido de eternidade. Essa capacidade de perceber é um desafio também para nós, nesta nossa atualidade, a capacidade que temos de perceber ressurreições no nosso cotidiano, tão marcado pelo desespero. Completamente. Podem não ser com a espetacularidade de uma pedra de um sepulcro que se afasta, não é? E de onde sai alguém, mas não faltarão também pequenos momentos, pequenas ocasiões de manifestações de ressurreição no cotidiano. Pequenos e grandes momentos. E a chave está, deixa-me voltar a citar outro episódio bíblico, a chave está no que acontece no episódio de Pedro e João que chegam ao sepulcro. Não? Na manhã da ressurreição, dado o alarme, João, mais novo, chega primeiro, olha para o sepulcro, vê e acredita. Pedro, mais idoso, alguma artrose já a incomodar, chega mais lentamente, chega ao sepulcro, vê exatamente aquilo que João viu e para ele não significa nada. Só é capaz de descobrir a ressurreição, as pequenas ou as grandes ressurreições, os pequenos ou os grandes milagres, quem for capaz de tocar também os sinais de morte e de estar presente nos sinais de morte. João vê e acredita porque João esteve até ao fim. Pedro não estava, nenhum dos outros estava, o único que sobrou foi o miúdo, foi o João, um catrai e pouco mais, não? Mas esteve até ao fim. Vê o lençol estendido, vê o sudário, a peça de tecido que envolvia a cabeça colocada de lado. Diante do cenário, ele consegue interpretá-lo porque viu o cenário preenchido de morte. Porque tocou a morte, foi capaz de entender a vida. Se calhar, uma das chaves possíveis para cada um de nós, no nosso pequeno e no nosso cotidiano, para conseguirmos entender os sinais da ressurreição, precisamos muito mais de arregaçar as mangas e estar na história, ali onde a história se faz desesperança, ali onde a história tantas vezes se faz morte, para podermos entender e para podermos ajudar a que estes sinais exteriores de morte possam ser lidos, e lidos não por uma leitura simplesmente irracional, mas por uma leitura construída na fé e construída na história, uma leitura de ressurreição. Portanto, a sociedade também precisa de aprender a ler, a interpretar o sofrimento e não afastá-lo como se tudo se resolvesse com práticas tecnológicas ou médicas. Nós vivemos na cultura do escondimento da morte. A morte é alguma coisa que procuramos afastar do cotidiano e ela entra-nos pela porta dentro todos os dias. Ler a morte não como um fim em si mesma, mas ler os sinais, acima de tudo os sinais de sofrimento, ali as pequenas mortes que nos vão matando, os medos que nos vão matando, os medos com que nos vão querendo matar. É ali que está o nosso espaço de construção da história, o nosso espaço de construção da ressurreição, o nosso espaço da nossa construção pessoal, enquanto gente com gente. E aqui é um chavão meu, permite-me deixá-lo outra vez, ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. Celebrar a Páscoa é isto. Muito bem, Frei Fernando Ventura, muito obrigado por ter partilhado connosco estas perspectivas de ressurreição e a forma como ela vai além da vivência estritamente religiosa e acontece na realidade que nos marca os dias